Se você acha que a coruja é só um passarinho calmo com cara de sábio, já começa esquecendo isso agora. Porque na vida real, ela é praticamente um caçador ninja da natureza, com visão absurda, audição quase sobrenatural e um talento especial para aparecer do nada e assustar qualquer um. E aqui vai uma verdade que já quebra totalmente a imagem fofinha. Se você fosse do tamanho de um rato, a coruja provavelmente seria um dos animais mais assustadores do planeta para você. E não é exagero. Porque tudo nela foi feito para caçar com perfeição. E a primeira coisa que chama atenção são os olhos. Aqueles olhos gigantes não são só para parecer bonitinho. Na verdade, eles são alongados, quase como tubos. Isso dá uma visão extremamente focada, principalmente em ambientes com pouca luz. Mas tem um detalhe curioso: por causa desse formato, a coruja não consegue mexer os olhos. Ou seja, quando ela está te olhando, ela está literalmente travada em você. E é aí que entra aquela habilidade assustadora: girar a cabeça. As corujas conseguem girar o pescoço em até 270 graus. E isso não é mágica. Elas têm mais vértebras no pescoço do que nós e um sistema de circulação adaptado para evitar problemas durante esse movimento. Agora imagina essa cena: silêncio total, e uma cabeça girando lentamente na sua direção. Só isso já daria um filme. Mas calma, porque fica ainda mais impressionante. A audição das corujas é uma das mais precisas do reino animal. E o segredo está no posicionamento das orelhas. Elas são assimétricas, ou seja, não ficam na mesma altura. Isso permite que a coruja detecte exatamente de onde vem o som, com uma precisão milimétrica. Na prática, isso significa que ela consegue localizar uma presa mesmo sem enxergar. E não estamos falando de sons altos. Algumas corujas conseguem ouvir pequenos movimentos debaixo da neve ou escondidos no chão. Agora junta isso com outro fator que transforma a coruja em uma predadora quase perfeita: o silêncio no voo. As penas das corujas têm uma estrutura especial com bordas que quebram o ar, reduzindo o som. Resultado: elas voam praticamente sem fazer barulho. Enquanto outros animais fazem barulho ao se aproximar, a coruja simplesmente aparece. E quando ela chega, já é tarde demais. As garras são extremamente fortes e afiadas, feitas para capturar e segurar a presa com firmeza. Algumas espécies têm uma força impressionante, suficiente para imobilizar pequenos animais rapidamente. E aqui vai uma curiosidade totalmente real e um pouco estranha: a coruja não mastiga a comida. Ela engole a presa inteira. Depois, o que não consegue digerir, como ossos e pelos, é expelido em forma de uma bolinha compacta. Sim, a natureza não brinca. Agora vamos entrar no mundo das espécies, porque é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. A coruja buraqueira é uma das mais diferentes. Em vez de viver em árvores, ela vive no chão, em buracos. Muitas vezes, usa tocas abandonadas por outros animais. E o mais curioso, ela pode ser ativa durante o dia, o que foge do padrão da maioria das corujas. Já a coruja das neves vive em regiões frias e tem plumagem branca, perfeita para se camuflar na neve. E sim, ela também caça durante o dia em alguns casos. A coruja orelhuda chama atenção por aquelas orelhas que, na verdade, são apenas penas que ajudam na camuflagem. A coruja pigmeu é pequena, mas extremamente corajosa. Não se deixe enganar pelo tamanho. E o mocho real é uma das maiores corujas do mundo, com presença imponente e olhar marcante. No total, existem mais de 200 espécies de corujas espalhadas pelo planeta, vivendo em florestas, desertos, campos e até áreas urbanas. E sim, pode ter uma coruja vivendo perto de você, sem que você nunca tenha percebido. Outro detalhe incrível é o formato do rosto. Aquela aparência arredondada funciona como um coletor de som, direcionando tudo para os ouvidos. E como se não bastasse, elas ainda possuem uma terceira pálpebra, que protege os olhos e ajuda na limpeza. As corujas também são especialistas em camuflagem. Algumas conseguem se misturar perfeitamente ao ambiente, parecendo parte de uma árvore. E quando querem se esconder ainda mais, esticam o corpo e ficam imóveis, imitando um galho. Agora imagina você olhando para uma árvore, e de repente o galho pisca.
Outro ponto interessante é o comportamento. A maioria das corujas é solitária, preferindo viver sozinha e caçar sozinha. Mas durante a época de reprodução, tudo muda. O macho geralmente leva comida para a fêmea enquanto ela cuida dos ovos. E os filhotes são bem diferentes do que você imagina. Eles nascem com uma aparência meio desajeitada, cobertos por uma penugem macia. Com o tempo, vão crescendo e aprendendo a caçar. E aqui vai uma verdade da natureza que muita gente não sabe: nem todos os filhotes sobrevivem. Em alguns casos, o mais forte acaba tendo mais acesso ao alimento. Outro fato impressionante é a capacidade de cálculo das corujas. Elas conseguem medir distância e tempo com extrema precisão antes de atacar. Isso aumenta muito as chances de sucesso na caça. E não são só roedores. Algumas espécies comem insetos, aves menores e até peixes. E mesmo sendo predadoras incríveis, elas também podem virar presas de animais maiores. Outro detalhe curioso é que algumas corujas conseguem adaptar sua rotina de acordo com o ambiente. Se houver mais alimento durante o dia, elas podem mudar seus hábitos. E além disso, elas têm uma resistência impressionante, conseguindo sobreviver em ambientes extremos. As corujas também têm um papel essencial no equilíbrio da natureza, controlando populações de pequenos animais. Sem elas, o ecossistema poderia ficar completamente desregulado. Agora se prepara, porque você vai descobrir mais curiosidades sobre as corujas que são totalmente diferentes de tudo que você já ouviu, e algumas são tão estranhas que parecem até inventadas, mas são 100% reais. Para começar, tem coruja que toma banho de formiga. Isso mesmo. Ela se esfrega em formigueiros ou deixa as formigas andarem pelo corpo. Isso ajuda a eliminar parasitas. É tipo um spa da natureza, só que bem esquisito. E já que estamos falando de coisa estranha, algumas corujas fazem caretas. Sim, elas conseguem achatar o rosto, levantar penas e mudar completamente a expressão para parecer mais ameaçadoras ou até para se camuflar melhor. Agora imagina você olhando para uma coruja e, do nada, ela muda de cara. Não é à toa que muita gente se assusta. Outra curiosidade é que nem todas as corujas fazem aquele u-u clássico. Na verdade, cada espécie tem um som diferente. Algumas assobiam, outras gritam, e tem até coruja que parece estar rindo. Sim, rindo. Só que é um riso meio assustador. E olha essa, algumas corujas conseguem dormir de olho semiaberto. Isso ajuda a ficar alerta mesmo enquanto descansam. E não para por aí, tem coruja que gosta de tomar sol. Mesmo sendo conhecidas como noturnas, elas podem ficar paradas no sol, com as asas abertas, como se estivessem carregando energia. Outra coisa curiosa é que elas limpam o bico de um jeito bem específico, esfregando em galhos ou superfícies duras. É tipo quando a gente limpa a boca depois de comer. E falando em alimentação, algumas corujas escondem comida para depois. Elas podem guardar presas em locais seguros quando não estão com fome. Ou seja, além de caçadoras, também sabem economizar. Agora segura essa, existem corujas que fingem estar machucadas para distrair predadores e proteger seus filhotes. Elas fazem um teatro digno de Oscar. Você chega perto do ninho, e ela começa a agir como se estivesse ferida, te afastando dali. E quando você percebe, já caiu na armadilha. Outra curiosidade incrível é que as penas das corujas são tão eficientes que não servem só para silêncio. Elas também ajudam a controlar o voo com uma precisão absurda, permitindo mudanças rápidas de direção. É tipo um avião super avançado, só que natural. E tem mais, algumas corujas conseguem reconhecer padrões no ambiente, como trilhas de animais, facilitando ainda mais a caça. Outra coisa pouco conhecida é que as corujas têm uma postura corporal que muda dependendo do humor. Se estão ameaçadas, ficam maiores. Se querem se esconder, ficam fininhas. É praticamente um modo stealth ativado. E olha essa curiosidade curiosa, algumas espécies balançam o corpo de um lado para o outro antes de atacar. Isso ajuda a calcular melhor a distância da presa. Parece que estão dançando, mas na verdade estão preparando o bote. E falando em comportamento, tem coruja que é extremamente curiosa.
Algumas chegam a observar humanos de longe, acompanhando movimentos como se estivessem estudando. Agora imagina você sendo observado, e não percebendo. Outra curiosidade interessante é que elas conseguem adaptar o tipo de presa dependendo da estação do ano. Se muda o ambiente, muda o cardápio. Ou seja, são altamente adaptáveis. E tem mais, algumas corujas conseguem voar longas distâncias sem se cansar muito, aproveitando correntes de ar para economizar energia. E para fechar essa sequência, uma curiosidade que pouca gente imagina: apesar de toda essa aparência séria e misteriosa, algumas corujas brincam. Sim, principalmente quando jovens, elas podem interagir com objetos e até entre si de forma parecida com uma brincadeira. Agora me fala, depois de tudo isso, ainda dá para dizer que coruja é só um passarinho comum? Mas depois de tudo isso que você viu, dá para entender o porquê. Porque a coruja não é só um animal bonito. Ela é uma combinação perfeita de estratégia, adaptação e eficiência. Um verdadeiro predador silencioso. E se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal agora, deixa o like e ativa as notificações. Porque aqui, cada vídeo é cheio de coisas incríveis que você provavelmente nunca ouviu antes. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas curiosidades você não fazia ideia?